dia! Como estamos? Todos bem, pessoal? Então, bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao Past Continuous e hoje nós vamos ver, né, o uso do Past Continuous com dois pronomes relativos que são o when e o while, tá? Então, como a gente viu na aula passada, o Past Continuous ele fala de situações que estavam acontecendo em um ponto do passado. Né? Então, geralmente, quando nós estamos falando dessa situação, ou uma outra situação aconteceu em cima, ou uma outra situação estava acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, imagina, eu estou tomando meu banho, né? E aí no momento que eu estou tomando meu banho, meu telefone toca. Então, eu estava fazendo tal ação e uma ação veio para cima, tá? Ou então, enquanto eu estava tomando meu banho, a minha mãe, né? Ao mesmo tempo, ela estava lendo o livro no quarto. Então, são duas situações aí que nós temos bem diferentes, tá? E é isso que a gente vai ver. Então, o que é que nós vamos ver na aula de hoje? A princípio, vamos falar um pouco sobre o when e while com o past continuous e vamos resolver alguns exercícios aqui, tá bom? Então, é muito importante nós percebermos isso aí que eu falei para vocês, tá? Lembrando, o past continuous também ele é utilizado para falar nos textos literários. Então, ele é uma estrutura, né, de narrativas também. Por quê? Quando a gente vai fazer as narrações, a gente precisa remeter àquele tempo. Então, naquele exato momento que aconteceu. A menininha estava andando na floresta, indo para a casa da sua avó, né? Então, the little girl was walking into the woods. She was going to her grandmother's house. Né? Então, nós usamos justamente essa questão toda literária. Tudo bem? Também, né? Na contação de histórias. E aí, junto com eles, nós temos o when e o while. Vamos começar com o while. Qual é a ideia que o while vai trazer para a gente? Primeiro de tudo, o while a gente usa, tá, para linkar, né, duas ações contínuas que aconteceram no mesmo momento no passado. Então, como eu falei para vocês, eu estava tomando banho e a minha mãe estava lendo. Então, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, as coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. I was taking a shower while my mother was reading a book. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo e uma não interfere na outra. Tudo bem? Nesse caso, a gente usa o past continuous para as duas sentenças. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Então, ó, Tom and Mary were doing her homework. Mom was cooking dinner. Então, tá vendo? Nesse mesmo horário, ao mesmo tempo. Então, Tom and Mary were doing their homework, yeah? While Mom was cooking the dinner. Olha aí, as situações acontecendo simultaneamente. Perfeito? Vamos lá. E agora? Tom was eating, Tom was watching TV. Então, a mesma coisa, né? Imagina a situação aí, vamos usar a imaginação. O Tom, ele estava sentado em frente à televisão, com o prato na mão, comendo. Não são duas ações que a gente pode fazer ao mesmo tempo? Então, ele estava assistindo televisão e comendo ao mesmo tempo. Tom was eating while he was watching TV. Tudo bem? E o when? Quando é que a gente vai usar o when? To link a long action and a short action. Então, o que acontece? Nós usamos o past continuous para long action e o past simple para short action. Por exemplo, cair. A gente cai, a gente pega, tá aqui em pé, pô, cai, né? Então, isso é uma short action e uma long action, né? Imagina, I was walking when I fell down. Pô, eu caí. Tá? Então, é justamente sobre isso que ele vai falar. Né? Então, ó, Tim was doing his homework. Tá aqui no momento. Mom came home at 6:30. Opa, em outro momento. Então, antes de 6:30 ele estava fazendo isso. Ele começou antes de 6:30. E aí, nesse período aqui, a mãe chega. Então, na hora que ele estava fazendo, quando ele estava fazendo o trabalho, a mãe dele chegou.
Tim was doing his homework when mom came home. Tá bom? Tim was taking a shower. The doorbell rang. Então, Tim was taking a shower when the doorbell rang. Ou seja, a gente não pode dizer que a sinaleta, né, a campainha de casa está tocando. Ela tocou, né? Então, na hora que ele estava tomando banho, a sinaleta tocou. Tudo bem? Uma notinha aí. Então, a gente tem esses dois exemplos. I was cooking dinner when I burnt my arm, né? E I burnt my arm while I was cooking dinner. Sim, teacher. E aí, agora eu não entendi. Tu falou que o when eu uso quando eu uso when é past continuous simple past, e o while seria past continuous nos dois lados. Sim, mas eu também em alguns casos posso usar o while como a segunda sentença, né? Se queimar, né? É uma situação que vai acontecer ali, a gente se queima, a gente não fica colocando fogo no nosso braço, a gente não fica derrubando água no nosso braço para se queimar, acontece, né? Então, é uma coisa que acontece também ao mesmo tempo, só que é rápida, muito rápida de acontecer. Então, we can also use while in the second sentence, tá? Então, sim, isso pode, é uma exceção, mas o while, ele must be followed by past continuous tense, ou seja, no uso principal, o while, ele deve ser utilizado com dois past continuous, um antes dele e outro depois dele. Mas nós temos esses casos específicos onde a gente pode usar, tá bom? Legal. Vamos agora dar uma olhada no livro, pessoal. Então, pega o livro de vocês e abre lá na página 10. Let's open our books on page 10. Legal. Todo mundo na página 10, então. Focus on language past continuous. When, while. Bora lá. Read the sentences and do the following activities. Então, nós temos essas frases. She was walking the runway when her high heels broke. Então, ela estava andando, né, lá na passarela quando o salto alto dela quebrou, tá? She was shopping for shoes while her husband was shopping for clothes. Então, na primeira, ela estava desfilando, né, lá na passarela e aí quebrou o salto dela, tá? A segunda já é diferente. A segunda, né, é uma situação que está acontecendo em simultaneidade, tá? As duas situações estão acontecendo ao mesmo tempo. A terceira e a quarta vem aquele caso que eu disse para vocês, né? Os casos específicos. While she was pampering herself at the beauty salon, her son called. While she was eating a cream cracker, all of his friends were eating pizza and ice cream. Então, a terceira é aquele caso especial que a gente conversou, tá bom? Aquela questão lá, pode usar o while, mas o mais certo é usar when, tá bom? Então, aqui a gente tem essas frases. Which actions was in progress around a particular time in the past? Então, qual dessas duas ações aí que a gente tem na letra A acontece num tempo particular? No momento particular, está acontecendo no momento, está em progresso, né? Está acontecendo no momento particular no passado, num ponto específico no passado. É isso que eu quero saber de vocês, tudo bem? Continuando aqui, povo lindo, letra B. Which option happened in the middle of an ongoing action in the past? Então, essa aqui eu já quero saber o inverso, né? Estava acontecendo uma situação, né? Uma situação estava em curso e no meio dela aconteceu uma outra, né? Qual seria? O her son called or she was pampering herself? Qual das duas aí vai acontecer no meio da outra? Tá bom? Letra C. Which option correctly describes the verb structure used to indicate an action in progress in the past? Então, qual dessas duas aí, né, fala justamente, melhor descreve falar que uma ação estava em progresso no passado?
é o to be no passado, was e were, com o verbo, ou o to be no passado, que é o was, were, com o verbo no ing, no gerúndio. Qual das duas? Letra D. In the examples above, when is used to indicate that actions interact with each other in the past. Which sentence correctly states this use? Então, a gente está vendo aí que o when ele usa para indicar ações que interagem, né, uma com as outras no passado, tá? Da mesma forma que o while, mas tem uma diferença. A primeira opção, when is used to indicate the interrupting action. Então, a gente vai usar o when para quando a situação interrompe, ou when may also indicate two actions in progress at the same time in the past. E aí, qual das duas aí o when vai servir? Para indicar ação interrompida ou para indicar ação paralela? Em relação ao while, o que ele vai falar? A primeira opção diz ação interrompida e a segunda diz duas ações em progresso ao mesmo tempo. Tá bom? Interessante esse pay attention que o livro de vocês traz, que é justamente, ó, you can also use as to connect two actions in the past. Então vamos ver esses exemplos aí. As I walking down the street, I found this new gym. Ok? I found this new gym as I was walking down the street. Legal. Então, só trazendo essa informação aqui, antes disso, vamos lá. Então, nós conseguimos perceber que o as, né, que é esse as, nós podemos substituí-lo pelo when, ou seja, ele e o when vão ter o mesmo significado nessas frases, tudo bem? E o que é interessante? Sempre que nós começarmos a frase com o as, tudo bem? A gente precisa colocar uma vírgula. O mesmo vai acontecer com o when e o while. Então, como a gente tem aqui a primeira, ó, as I was walking down the street, vírgula, coma, I found this new gym, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó, na frase 3. Por quê? Porque isso aqui significa, gente, uma quebra da sequência lógica. Então, é só para a gente mostrar que a frase está deslocada. É errado? Não, não é. Mas só para a gente mostrar o deslocamento. Tudo bem? Isso é normal, isso realmente acontece na língua. Beleza? Então, continuando aí, pessoal. Próxima. Então, legal. Agora nós vamos ver aqui outras atividades. Bom, para essa atividade aqui, 2, né, nós vamos... Tecnicamente, precisaria do áudio. Praticamente não, tá? Porque pelas frases nós conseguimos deduzir, tudo bem? Porém, eu vou mandar o áudio para vocês, tá? Esse áudio vai ser enviado, tá? Vou mandar bonitinho para vocês resolverem. Teacher, tem os verbos aí. Como é que eu vou saber se o verbo está no passado? Como é que eu vou saber como é o verbo no passado? Você pode olhar lá no seu livro, tá? Na página 32, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui, vamos lá. Isso, se você der uma olhadinha na página 32, você tem uma lista de verbos irregulares. Se for utilizar o Simple Past, tá? Dá uma coladinha aqui nessa lista para ver. Tudo bem? E aí vocês vão fazer essas aqui, tentem responder, né? E vejam aí como é que fica melhor, tá bom? Então, ó, she was looking at herself in the mirror when, say, you look fabulous. He was cutting my hair while. Opa, when, while. Então a gente já sabe que a primeira, se é when, é mais fácil, né? When, a frase depois do when vai estar no Simple Past. Tudo bem? While é que a gente às vezes pode ficar na dúvida aí, né? Mas a gente vai ter aí uma exceção de while. A letra C, tá? A letra C tem while, mas não vai usar na regra comum, usa na exceção. E a letra... Só a letra C. É a única exceção que nós temos. Teacher, eu não lembro qual é a exceção. Aí, uso comum do while. Duas frases com ing, né? Então, as duas frases têm ing.
Exceção é quando eu coloco o simple past junto com o while, tudo bem? Complete the following sentences with when or while. Então vejam as frases e veja como é que melhor se encaixam, tudo bem? Essa aqui vocês vão ouvir, né? Então a Jessica, a Lauren, o Carl e o David, tudo bem? E aí vai estar acontecendo alguma situação, eles vão estar narrando alguma situação e vocês têm que prestar atenção nessa situação e responder e marcar aqui, tá? Então, a Jessica, o que vai estar acontecendo com ela? Was having her body measurements taken, was making sure she and her friends looked great for the night, was giving herself a manicure, or was lifting weights. E a Lauren? Qual das opções vai estar acontecendo com ela? E o Carl? Was having his body measurements taken, então estava fazendo lá as medições das aferições corporais. Was making sure he and his friends looked great for the night. Was giving himself a manicure, or was lifting weights. E a mesma coisa o David. Teacher, o que seria manicure? Giving somebody else, somebody self, manicure. É fazer as unhas, fazer manicure. Tá? Lifting weights é aquilo que quando a gente vai para academia a gente faz. A gente lift weights, a gente malha, né? A gente carrega peso, tudo bem? Having her body measurements taken, eu já falei. E make sure she and her friends or he and his friends looked great for the night, né? Então, estava ali preocupado para que todo mundo tivesse perfeito durante a noite, né? Lá na noitada que eles iriam participar. Tudo bem? Então, pessoal, ouve o áudio, tá? E tenta responder. Eu vou mandar essas duas faixas aqui para vocês, tá? E aí vocês ouçam e tentem responder. Tudo bem? Continuando aqui, nós vamos lá na página 12. E na página 12 a gente vai focar nessa aqui, ó. Tem uma imagem, né? Vamos olhar essa sequência de fotos, tá? E vocês vão usar sentenças, vocês vão fazer uma frase com when e uma frase com while, tá bom? Para descrever o que está acontecendo. E vão usar os verbos que estão aqui na forma correta. Se vocês quiserem usar walk down no ing, tem que ficar walking down, tá? Se for no passado simples, o walk é walked. Então, só basta acrescentar o ed. O fall down seria falling down, se for usar com o ing. E se for usar com o passado simples, fica felt down, tá bom? Outra dica, se o verbo não estiver lá na página 32, é porque ele vai ser regular, tá bom? Então, legal. Então, terminamos aqui a parte gramatical, tudo bem, pessoal? Bom, dando continuidade aqui nessa aula, nós vamos falar agora um pouco de leitura. Então, focus on reading, tudo bem? Então, ó, the following excerpt presents the results and implications of a study on beauty perceptions by babies. Which popular saying about beauty does the study cast doubt on? Então, justamente aqui, olha aí o que o título do texto o enunciado já traz pra gente. Que vai ser um estudo, né? Que é um estudo sobre a percepção de beleza dos bebês, tá? Então, qual dito popular sobre beleza? O estudo ele vai colocar em cache, né? Em dúvida aqui. Então, dá uma olhadinha no texto e vê. Se nós estamos falando de all clouds bring not rain, né? Então nem todas as nuvens trazem chuva. You can't tell a book by its cover, então não se pode julgar o livro pela capa. Beauty is only skin deep, então a beleza é só uma coisa de pele. Appearances can be deceiving, então as aparências elas podem ser decisivas, as aparências enganam, né? E a beauty is in the eye of the beholder. Então a beleza está nos olhos de quem vê. Então, leiam, né, o texto e vejam aí quais desses ditos populares eles se encontram dentro dessa parte do texto, tudo bem? Number 2. In the fourth paragraph, undermines could best be replaced by challenges,
retrates, perdão, reinforces, presents or reveals, né? Então, essa palavrinha aqui, cadê? Vamos lá no quarto parágrafo, 1, 2, 3, 4. Defining undermines. Então, ela pode ser melhor substituída por qual dessas outras aqui, tá? E aí, na number 3, discuss the following questions. Write down your answers. What is the difference between inner and outer beauty? Então, qual seria a diferença entre a beleza interior e a beleza exterior? Tudo bem? É isso que a 3A quer saber. E a 3B quer saber which one is more important and why. Então, aqui são perguntas, a letra B é pessoal, tudo bem? A letra A, né, a diferença da beleza interior para exterior estaria no texto, tá bom? Mas vocês podem também trazer aí qual seria a diferença, uma reflexão sobre isso, tá bom? E a letra B é mais de vocês. O que vocês acham? Na opinião de vocês, o que é mais importante, a beleza interior ou a beleza exterior? Além disso, tudo bem? Próximo. Quero também que vocês me digam, tá? Então, vocês tiram foto disso aqui depois que responderem e me mandem. Tá bom, pessoal? Me mandem isso aqui. E aí, a gente tem aqui, ó, o plain looking e o inbuilt, né? Que são as duas palavras aqui que estão em highlighted, tá bom? O inbuilt é o existing as an essential characteristic, tá? E o plain looking, not remarkable in appearance. Então, são duas informações aí que são interessantes, tudo bem? Continuando aí, pessoal, nessa questão toda da moda, do fashionismo, né? A gente tem aí o Everyday Issues, da página 14. Então, ele tem assim, pair up and discuss the questions below. Then, read in the following excerpt and check your answers, ok? What do Model Scouts do? Então, vamos lá. Nós temos aí, né? What do Model Scouts do? E a gente tem o texto. Então, dê uma olhadinha nesse texto, tá? Leiam esse texto, bonitinho aí. E o que seriam os Model Scouts, tá? Né? Quem são esses Model Scouts? O que essas pessoas fazem? Né? Quem são eles? Dá uma olhadinha e tenta ver se vocês conseguem entender quem é, tá? Mas tem alguma coisa aí com relação a encontrar modelo, alguma coisa assim, tá? A número 2 fala how many different expressions are used in the excerpt to refer to a model or potential model. Então, qual aí nós temos, né? Quantas expressões de formas diferentes são utilizadas, tá? Nesse excerto aí que nós temos para referir a modelos e modelos em potencial. Então, geralmente vai falar da beleza, pode falar de beleza, pode falar de objetivos, de foco da pessoa, né, de questão de recrutar a pessoa para aquilo, pode falar da gentileza da pessoa, tudo mais, tudo bem? E aí, né, vamos fazer essa reflexão, tá? E aí nós temos essa parte aí da aula de hoje, tudo bem? Bom, pessoal, então encerramos o conteúdo da aula de hoje, tudo bem? Hoje nós terminamos de falar sobre o Past Continuous, tá? Uma dica que eu dei para vocês, né, que eu não lembro se eu já trabalhei aqui, mas eu vou relembrar. As estruturas na língua inglesa, as tensas, os verb tenses, né, os tempos verbais na língua inglesa, é muito interessante como eles funcionam, tá? Então, quando nós temos uma simple, né, simple present, simple past e simple future, geralmente nós vamos ter um verbo só, exceto o simple future, que é um outro caso aí, tá bom? Mas simple present e simple past nós só temos um verbo e aí esse verbo é conjugado. Quando a gente fala de continuous, né, geralmente a gente tem o to be mais um verbo no ing. E aí, no continuous nós temos o past continuous, que foi o que a gente acabou de trabalhar. Por que é past continuous? Porque o verbo to be está no passado e o outro verbo está no ing. Então, é past porque o to be está no passado e continuous porque o verbo principal está no ing. Tudo bem? Está no gerúndio, né? E quando é perfect?
Então, nós temos dois verbos também, o auxiliar have e um outro verbo no particípio. E aí, olha que legal, o have, ele é present, então ele fica have. Ele é past, ele fica had. Então, isso aí a gente já consegue entender um pouquinho a lógica da língua, como o idioma funciona, tá bom, pessoal? Então, é bem interessante a gente ter essas reflexões. Por que os nomes? Os nomes das estruturas falam muito sobre elas, tudo bem? Só aí uma dicasinha do final, né? Então, não é algo que vocês precisem se preocupar, tá? É só mesmo uma dica extra aí que eu trago, tá? Gente, thanks a lot for today. See you next Thursday. Bye bye.